Bem-vindos a mais um episódio do Mulheres de Impacto. E hoje estou assim emocionada de estar com essa mulher que nós vamos hoje falar de empreendedorismo, de network. É uma mulher real que vem fazendo transformação e impulsionamento de outras mulheres acontecer. E o Mulheres de Impacto é exatamente isso: mulheres reais, mulheres que transformam, mulheres que vêm criando impacto no mundo, gerando transformação a partir da comunidade que estão. Então, eu quero apresentar para vocês, no episódio de hoje, a Nath Reis, que já tem um livro maravilhoso, que eu quero muito o meu livro. Estou, assim, ansiosa, em contagem regressiva para ter acesso ao meu livro, que vai fazendo um episódio também de chás com a Nath Reis. Inclusive, estou inscrita para o próximo. Amém. Amém, hein? Amém. Amém. E mais do que isso, gente, ela foi, assim, destaque no Inova Summit, nessa parte de empreendedorismo. Empreendedorismo Empreendedorismo. feminino às vezes trava a língua, né? E acontece. E a gente quer trazer exatamente essa mentalidade para que outras mulheres possam ocupar esse lugar. Então, hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. É uma honra ter você aqui. Sinta-se em casa, o espaço é nosso. Uau, que apresentação. Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com você e esse público maravilhoso que está nos assistindo. Eu falo que todos os dias quando eu acordo, eu oro e eu peço para Deus, Deus, onde o Senhor vai me levar? E hoje Ele me trouxe aqui porque Ele tem algo para eu aprender ou para eu ensinar, né? Que a gente está aprendendo o tempo todo, né? Com certeza, Com as Nath. pessoas. Então, assim, meu muito obrigada pelo convite. Ai, eu sinto profundamente emocionada. E eu estava assim, vendo os seus movimentos, eu falei, gente, realmente, a Nath, ela é muito empreendedora. Tá em São Paulo, estava em Brasília, estava em Minas, e eu falei, essa mulher anda, e ela circula, e ela vai trazendo realmente essas sementes. E teve um vídeo recentemente que você trouxe muito sobre essa importância do autocuidado, né? Querendo ou não, a gente vem dentro de um processo de aceleração. Quem empreende mais ainda, são muitas responsabilidades. E eu quero, claro, conhecer a tua história, que você compartilha aqui com outras mulheres. E o que você tem feito, assim, para equilibrar todos esses pratos e você ainda reservar esse momento de autocuidado aí na sua vida. Primeiramente, né, mais uma vez, obrigada. Eu me chamo Natália Reis. Antes de qualquer título que a gente vem estudando, vem tendo, eu sou filha amada do Senhor, sou casada, sou filha da Dona Maria, porque antes de ser mentora, escritora, o que for, eu tenho meus requisitos em casa, né? Claro. E esse vídeo que você relaciona, que eu fiz recentemente, é justamente sobre isso. É você olhar para a sua casa. Eu tô até meia rouca, porque eu voltei doente, por conta de uma aceleração muito grande que a gente está tendo. Eu toquei um podcast aqui em Brasília que aconteceu, o Capital Fitness, que é a maior feira do Centro-Oeste, né? Sim. Foi um grande presente. Esse projeto ter vindo na minha mão. Desde já, muito obrigada aí, o Fábio Padilha, que ele falou para mim, não vejo outra pessoa fazendo, a não ser você. Escolheu bem, hein, Fábio? Escolheu muito bem, Fábio. E eu fiquei muito feliz, porque eu falo que as pessoas enxergam até resultados, mesmo antes de você enxergar. Porque uma coisa era a Natália fazendo o podcast dela, né? Que eu tenho um podcast chamado Papo que Rende com Natália Reis, estou aí no YouTube também. Foi um projeto que eu criei lá atrás, vai fazer 2 anos, que eu criei no sentido de dar voz para as mulheres. Eu falei assim, gente, eu olhava no... O podcast estava muito famoso, só que lá em São Paulo, para lá, né? E eu falava, como é que faz para ter um podcast aqui? Eu sempre fui meio atrevida, assim, ousada nas coisas. Mulheres ousadas. Eu fui uma das primeiras a ter podcast feminino aqui em Brasília, ou a primeira. Olha, que honra essa informação, eu não sabia. Eu fui abrindo os caminhos aí para vocês. Gratidão, Nath. Eu aqui em Brasília fui ou o primeiro ou um dos primeiros aqui a ter um podcast feminino. E aí eu comecei a convidar mulheres para poder dar voz para elas. Porque eu comecei desde cedo a entender que o marketing, ele está na nossa vida, o marketing é o coração da empresa. Então, eu via muitas empreendedoras pequenas começando e aquele linguajar bate na cabeça sem saber o que fazer. E eu entendi que, através de um bom marketing, elas se posicionariam melhor e começariam a vender mais. Por quê? A partir do momento que eu conheço você, sei da sua história, porque todo mundo gosta de saber quem é que está por detrás do CNPJ. Sim. Aí eu falei, pronto, eu vou dar voz para essas mulheres através de um bate-papo, a gente vai contar e vou ensinar essas mulheres, que eu já entregava os cortes, né?
vou entregar os cortes para elas colocarem nas redes sociais delas. E nisso as pessoas, os clientes iriam ver quem era elas, iriam se conectar mais ainda. E com Claro. isso elas iriam vender mais. Eu sempre com esse olhar para a mulher, por quê? Sempre me questionam, né, na internet, por que você só fala para mulher? Eu falo, não é que eu só falo para mulher. O meu público também tem homens lá que me assistem. Só que eu acredito muito no poder da mulher sem achar que a mulher é melhor do que o homem, porque nós não somos melhores que ninguém, Perfeito, né? perfeito, Nath. Mas eu acredito muito na mulher porque uma mulher transformada, ela transforma toda uma nação. A mulher Verdade. modificada, ela transforma. Uma mulher curada, olha como uma mulher curada, ela muda a casa dela, ela muda os filhos, ela muda o marido. Agora, uma mulher transtornada, uma mulher com dor, uma mulher ferida, ela destrói o ambiente onde ela está. Ela intoxica. Então, a gente tem que cuidar de onde? Do coração dessa mulher. Então, aí que eu vim começando a tratar. Aí, comecei com podcast, falando de empreendedorismo, porque eu sou empreendedora. É um dos títulos que eu gosto que me chame de empreendedora. Antes de ser empresária, empreendedora. Porque eu comecei lá atrás empreendendo. Desde quando você empreende? Antes da pandemia. Eu comecei a empreender mesmo antes da pandemia. Na época, eu morava em fazenda. Minha família, desde pequena, eu já cresci nesse meio rural, né? Uhum. E aí, eu fui morar uma época na fazenda e lá a gente tinha uma produção de queijo, doce, essas coisas para consumo. Só que aquilo era tão bom e eu falava, gente, isso aqui tem que ir para a cidade, as pessoas têm que conhecer. E aí, um belo dia, eu mexendo lá, comendo queijo e tal, e tinha um problema do queijo ser salgado e o doce enjoativo, né? Eu sou muito do paladar. Uhum. E eu falei assim, tem como a gente mudar a receita? Aí falei com a minha colaboradora. Ela falou assim, não, porque essa receita já é da minha avó, não tem como mudar. Repetição de padrão que muitas vezes a gente só repete e não pergunta por quê. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Repetição de padrão, não tem como mudar a receita. Eu falei assim, tem como? Não, porque vai estragar, porque não é assim. Então, vamos testar? Se não der certo, a gente volta para o padrão antigo. Fizemos, retirei o sal, fiz um queijo gostoso que você coloca na boca, você sente o gosto do leite e tal. Retirei o açúcar, o excesso de açúcar do doce, aquele produto Que caseiro, artesanal, gostoso. Então, tudo estava muito leve, estava controlado. Fiz, levei pro meu tio na cidade. Entreguei para ele de presente, tá? Sem pretensão nenhuma, assim, de... Experimenta aí. Meu tio pegou esse queijo e levou para a escola, no café da manhã, no outro dia. O que aconteceu? Não sobrou nada. Não sobrou nada. Meu tio me liga. Eu tava lá no meio do curral. Meu tio me liga e fala bem assim, tem como você trazer amanhã 10 queijos? Porque os professores aqui gostou e tá todo mundo querendo. Aí eu, 10 queijos? Gente, 10 queijos para mim um dia foi difícil. Porque quando... Eu tô falando isso porque quando a gente começa a empreender, que fala assim, meu Deus... Criar escala, né? Aí eu falei assim, amanhã não tem como, mas produção. depois da manhã tem. Eu nunca disse não para uma oportunidade. Olha um aprendizado aí. Porque às vezes a gente, não tenho, não. Gente, aquilo ali pode ser uma oportunidade da virada de chave da sua vida. Verdade. Então eu falei para ele, amanhã não tem como, mas era uma terça, amanhã não tem como, mas quinta-feira eu tô aí. Fui lá, conversei, aumentamos o leite à produção, peguei e produzi. Cheguei lá, entreguei, levei uma degustação para quem não conhecia, degustar. Tem que ter degustação. Converse, que esse é o momento que você tem com o seu cliente ali. Levei a degustação, resumindo. Entreguei os 10 e saí devendo mais 10 para outra semana, porque cada um queria levar para a mãe, para o tio, para a prima, queria dar de presente. E ali começa uma Natália empreendedora. Porque, assim, eu já tive outros cargos, eu sou professora de formação, cheguei a dar aula, já trabalhei no governo. E eu via aquelas mulheres empreendendo ao meu redor, e eu achava aquilo magnífico, porque a venda ela é magnífica. Uma pessoa comprar de você Claro. é extraordinário. Só que a minha frequência na época era tão baixa que eu falava assim, nunca, eu vou vender o quê? O que uma pessoa compraria de mim? A mentalidade, A mentalidade. Como é não importante trabalhar a mentalidade. Eu não imaginava que alguém um dia poderia comprar algo de mim, mas era tudo a minha mentalidade.
E aí eu comecei a empreender desse jeito, daqui a pouco eu fui formando escala, comecei a fomentar o empreendedorismo na minha região, porque quando você mora em fazenda, todos os seus vizinhos, eles fazem alguma coisa. Um é bom na rapadura, outro é bom no doce, outro é bom no pão de queijo. Então, eu comecei a fomentar o empreendedorismo na minha região. Hoje, até hoje, todos lá fornecem para os mercadinhos, para as cidades mais próximas, que na época eu fui incentivar eles a fazer isso. Pioneira, hein? Então, assim, é ter visão. É você realmente ser Nesse movimento. ousado, não desistir. Eu falo que a gente não pode romantizar o empreendedorismo, porque tem dias difíceis, porque o empreendedor é você que faz o seu salário, você que faz seu horário, né? Então, eu tive esses desafios, como qualquer outro empreendedor tem, mas eu nunca desisti. E eu nunca deixei o medo me parar. Na época, digital influencer estava muito em alta, muito em alta. E eu falava assim, meu Deus, eu vou ter que contratar um influenciador para poder divulgar. Eu achava que isso ia ser o pulo do gato do meu negócio. Uhum. E na época eu procurei influenciador. Só que não é que... Não estou colocando preço no produto do outro, tá? Cada um cobra o valor que acha que é pelo seu serviço. É porque no momento, como eu estava começando, eu não tinha caixa. Claro. Então, eu cheguei em algumas influenciadoras, me cobrou um valor que eu não poderia pagar. Eu lembro exatamente aquele dia que eu fiquei meio triste, frustrada, assim. Eu falei, gente, mas será que eu só vou... Meu negócio só vai dar certo se eu tivesse divulgação? Aí eu peguei e dormi. E eu acredito muito no novo dia. Eu sou assim, às vezes eu tô chateada, acontece alguma coisa comigo, eu falei, tô precisando dormir. Porque eu sei que amanhã, ideias novas, Deus dá essa oportunidade todos os dias Com pra certeza. gente começar ou recomeçar algo novo. Eu falei, eu vou dormir. Acordei no outro dia, Deus me deu uma provisão. Pega o celular e grava. Aí eu comecei. Bom dia, tudo bem, gente? Olha aqui o meu queijo, o meu doce. Comecei a fazer storytelling, que hoje é falado técnica, mas lá atrás eu já estava fazendo. Por que a Natália estourou no empreendedorismo feminino, gente? Hoje eu sou chamada, né, por ser bonita, por ser, ela é inteligente. É um pré-requisito. Só que lá atrás eu comecei. Teve uma determinação Teve uma também. determinação. Quando começou aqui em Brasília projetos, empreendedorismo feminino começou a ser falado, eles foram procurar o quê? Quem já estava em evidência. Eu já estava fazendo. É por isso. É não desistir. Que uma hora você vai ser visto e você vai ser chamado. Nath, isso que você está falando é tão essencial. A gente falou no último encontro em grupo das mulheres do Reprograma Mulher sobre a importância das virtudes, como, por exemplo, a persistência. A gente vê claro aí na sua história, né? Determinação, persistência, consistência, porque não é só fazer e fazer de qualquer jeito. É fazer até dar certo, porque às vezes no caminho vai ter que fazer esses ajustes. E muitas vezes a gente fica presa em uma crença de incapacidade, de inferioridade. E lembrar que tudo isso aqui é um pensamento. E um Nossa, pensamento pode ser mudado. você falou agora de inferioridade, me veio um gatilho aqui. Essa questão que eu falei, né? Que eu via as mulheres empreendendo ao meu redor e eu pensava, quem compraria de mim? Olha que crença lá atrás. E assim, eu fui me desbloqueando disso através do conhecimento. Eu fui estudar. Foi quando chegou a inteligência emocional. O povo fala muito de coach, mas quem fala mal de coach é porque nunca fez. Eu fiz 2 formações de coach. E eu falo, o coach me aproximou, inclusive, de Deus, porque o coach é o quê? É um treinador. Você aprende a lidar com as emoções, com as circunstâncias. Eu fui estudar e fui aprender as minhas habilidades, o que eu era boa, o que eu podia desenvolver. E muitas... Falo para você aí em casa, se hoje você sofre por algo na sua vida, é por falta de conhecimento. Porque a partir do momento que você tiver o conhecimento esclarecido para você, você não vai sofrer mais, porque você vai saber usar as ferramentas ao seu favor. Excelente. Foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a estudar, fui fazer curso disso, curso daquilo. Me aproximei novamente de Deus, porque uma coisa é você ter Deus, outra coisa é você ser religioso. Exatamente. Né? Eu já fui uma pessoa católica, mas eu sou católica, eu vou para a missa todo dia, eu comungo, tudo certinho. Mas será que eu realmente estava fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Então, eu vejo que, no passado, eu já fui uma pessoa religiosa também, né?
E aí eu fui me desenvolvendo, fui estudando, fui trabalhando, fui fazendo movimento, porque eu amo fazer um movimento, eu amo fazer um chá. Falei, a mulher dos movimentos, gente. Reunir A as mulher dos mulheres movimentos. e transbordar o conhecimento, porque a gente transborda e aprende do mesmo jeito. Tudo isso que você traz, assim, é de fundamental importância. Eu quero destacar que nem o meio que a gente vive necessariamente vai determinar tudo que a gente constrói. Então, a partir de um conhecimento, a partir de uma determinação, a partir de uma escolha, um posicionamento, você pode ir realinhando dentro dessa construção. Mas tudo começa de dentro para fora. Então, mudar essa forma de pensar, essa forma de sentir que vai impactar essa forma de agir. E eu percebo, assim, muito do que você traz, Nath, que, em primeiro lugar, você aproveitou essa oportunidade, abriu dentro desse caminho para outras pessoas, que eu vejo que você faz muito isso, né? Você abre os caminhos para que muitas pessoas possam estar aqui. E olha que legal, você montou uma rede, querendo ou não, né? Ali foi uma rede. A gente falando de network também é uma rede que você vai criando, e ali se criou uma rede de negócios, de impulsionamento em relação Sim. aquelas fazendas, aqueles empreendimentos que tinham lá. Eu comecei a fazer a vender online, né, de uma forma bem assertiva, mostrando meu produto, voltando a falar do influenciador. Voltei para casa, acordei no outro dia e comecei a gravar. Foi aí que surgiu mais um produto, seja digital influência do seu próprio negócio. Por mais que hoje você pode contratar alguém para divulgar o seu produto, ele vai vir para agregar. Mas quem inventou a roda do seu negócio foi você. Você faz isso com maestria. Eu vejo hoje algumas mulheres que mandam para mim, Nath, eu queria falar igual você. Eu acho até engraçado. Falei, a gente nunca vai falar igual, porque cada um tem um Tem a sua CPF, tem essência. sua essência individual. Mas as pessoas querem isso, ela quer ver você falando, ela quer ver quem é que está por trás do CNPJ, aquela pessoa que fala ali, que conecta, o jeito de falar. Eu vejo até que as pessoas estão mais em busca de ser real. Tá tão virtual, tá Justamente. tão assim. Eu quero saber quem é o ser real sem essas máscaras agora. Depois que começou essa questão de mentoria, tudo que começa na vida, todo movimento que começa, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem os mentores hoje realmente que entregam. O que é um mentor? O mentor, você tem um mentor para cortar atalho. Ele vai te dar uma mentoria daquilo que ele já passou. Tanto é que ele Claro. criou um método. Encurta Porque caminhos, bora. o mentor, ele criou um método porque ele já passou por aquilo. Então, ele sabe te falar, vai por aqui não dá certo. Eu já fiz esse percurso aqui, não vai. Isso é um mentor. E hoje tem gente vendendo mentoria de venda, nunca vendeu uma caneta. Mentoria para mulheres. Nunca foi casado, não tem um posicionamento nenhum. Qual o sucesso que você quer me vender que nem você não tem? Perfeito. Então, a gente tem que avaliar muito isso antes de você comprar um produto. Porque ou você pode ficar melhor ou ficar muito pior. Isso realmente E a acontece. gente está no meio de mulheres aí, você vê que esse movimento de mulheres foi muito bom, está sendo muito bom para a gente vem ajudando muitas outras mulheres, assim como eu sou ajudada até hoje. Você acha que eu estar no meio de vocês, eu não aprendo? Eu aprendo tempo sempre, todo. o tempo todo. Só que preocupa quando a gente vê uma mulher no palco com o microfone na mão, sabemos que isso aqui é um meio de comunicação. Qual a comunicação que ela vai passar? Porque hoje, quando falo... Gente, eu já tive orgulho na minha vida de ser chamada a mulher empoderada. A mulher empoderada. Nossa, a Natália é empoderada. Onde eu chego, de vez em quando eu escuto isso. Eu falo, graças a Deus, hoje eu trabalho um anti-empoderamento. Porque a Natália empoderada sofreu demais. A Natália empoderada já sofreu um acidente que não precisava dela ter sofrido se ela tivesse escutado. A Natália empoderada, ela já faliu a primeira empresa dela que se chama Casamento, porque eu era muito empoderada, eu não escutava. Eu estava ali, eu que inventei o meu negócio, eu estava dando certo, Para que eu vou escutar? Então, o empoderamento, ele demais, em excesso, ele te traz a ruína, né? Foi o que aconteceu. É um E desequilíbrio, né? a gente vê muito isso hoje em algumas até as redes sociais que se acompanha, mulheres empresárias e tudo. Começou a ficar muito empoderada, daqui a pouco você vê um divórcio. Tô mentindo? Não. Então, eu comecei a entender. Foi quando eu falo que quando a gente passa por um divórcio, a gente vai lá no fundo do poço. E quando eu falo fundo do poço, não é o fundo do poço porque você está sofrendo pela pessoa, não. Não no meu caso, não foi isso. O meu fundo do poço foi um projeto de vida, que aqui em casa não casa para separar, e de repente eu vi tudo acabar.
E o meu empoderamento demais levou eu pedir o divórcio e tudo que eu não queria mais. Por conta dessa mulher muito macho, muito masculinizada. Porque eu preciso de você pra quê? Eu não preciso de você pra nada, eu sou independente. Será que realmente eu não precisava? De repente, pedi o divórcio. Tinha sofrido um acidente de cavalo que eu me quebrei todinho, que eu monto desde pequena. Fui fazer uma apresentação, me machuquei. E aí, lá vai a Natália ficar na cama, sem andar, porque eu tinha trincado o fêmur. E aí, eu me vejo passando por um divórcio e acidentada. Aí, a Cristinha baixou, né? Eu falo que Deus me colocou lá no deserto para eu poder aprender. E foi lá que eu aprendi. Foi lá que eu sentei e falei assim, o que eu estou fazendo de errado? Calcei a sandália da humildade, fui estudar, fui voltar para Deus de novo. Foi quando eu me batizei na igreja evangélica. Um dia um convite de uma amiga me levou no culto de mulheres, eu nunca tinha ido. Fiquei encantada com aquele acolhimento e lá eu ingressei mais essa jornada na minha vida. E lá eu fui acolhida, lá eu fui me curar espiritualmente. Por isso que tem que ter a cura. Uma mulher curada, ela cura outra. Mas uma mulher ferida, ela fere outra. Então eu fui me curar. Eu fui entender quem era eu. Que eu não precisava lutar contra o mundo, contra as pessoas para eu querer ser melhor do que ninguém. Eu já tinha identidade de filha amada que o Senhor me deu. Para que eu vou ficar lutando? E aí eu comecei uma nova busca, o autoconhecimento foi quando eu fui fazer coach, eu fui fazer análise comportamental. Morreu uma Natália e nasceu outra. Porque é isso, né? Cada novo aprendizado, cada expansão é uma morte e um renascimento. Para você viver o novo, você vai ter que deixar esse velho morrer. É essencial. É essencial. E aí eu entrei para as mentorias, comecei a estudar. Já estava no mundo de palestra, né? Palestrando, falando de empreendedorismo, comecei a estudar empresa. Até que Deus me deu a nova chance de vida novamente. Eu nem esperava que eu ia me casar novamente. Tava tão ali focada, estudando, trabalhando e tudo. E foi quando eu conheci o meu marido. Meu marido empresário. E teve um dia, eu lembro de um dia como se fosse hoje. Eu estava estudando, eu estava fazendo tanto curso de empresa de alto escalão. E um dia eu cheguei em casa e falei, Senhor, por que o Senhor está me colocando nessas mesas, dessas empresas tão grandes? Dessas coisas. Eu não estava entendendo. Eu não estava entendendo, mas Deus já estava com tudo planejado. E aí, eu palestrando, trabalhando, um amigo comum me apresentou para o meu marido, que hoje é meu marido, né? E aí, a gente se aproximou e tudo. E um dia saímos para jantar, ele se declarou, falando que queria se casar comigo e tal. E eu olhava para aquilo, eu ficava assim, como assim? Porque eu não estava nessa frequência, ainda não pensava que iria me casar. E aí, eu fui orar. Foi o meu primeiro relacionamento que eu tive na minha vida, que eu coloquei nas mãos de Deus. Que eu falei, Senhor, eu virei para o meu marido e falei bem assim, você tem fé em Deus? Aí ele falou assim, muita. Eu falei, então pede para Deus, porque se for da vontade do Senhor, Ele vai aproximar a gente. Se não for, que Deus vai colocar uma mulher maravilhosa na sua vida. Aí ele virou para mim e falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Me coloca nas suas orações também, isso sem dar um beijo, tá? Só cortejando aqui, conversando. E eu já muito fervorosa na igreja e tudo, orando em casa. Um dia eu orando, lembrei do que ele falou. Eu falei, Senhor, se for da sua vontade que o Senhor quer me casar, que o Senhor faça essa transformação no meu coração, porque eu estava meio que fechada, né? E Deus veio aproximando, e até que a gente casou. Hoje eu vivo... Olha eu que falo assim, maravilha! Deus me deu a Que bênção, segunda que presente. temporada de vida. E com uma nova versão da Natália, uma nova versão curada, uma nova versão de uma mulher que já passou por um divórcio, por um deserto. Porque cada um tem o seu deserto. Não tem como eu falar assim, porque o meu é mais triste que o seu e você tem o seu. Não. Cada um no seu momento com a sua dor. Mas tudo veio para ensinar. Eu sinto um amor de Deus por mim tão grande. Que tem hora que eu falo assim, meu pai. Igual quando eu falo que eu estava estudando para empresa. Porque ele já tinha um plano lá na frente.
Hoje, eu junto com meu esposo, eu lidero grandes negócios. Mas é porque Deus já estava me preparando. E ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. Eu, quando me casei, meu esposo, ele já tinha um grande negócio, só que ele não tinha aberto para franquias, essas coisas. Nisso, a gente pegou, eu com a minha mente estratégica e tudo, bolamos ali, começamos a franquear, tiramos do papel, botei ele para estudar novamente. Ele fala, minha esposa me colocou hoje para estudar de novo. Uma mulher que impulsionou um homem. Impulsionou. Venho trazendo novidades, venho dando essa nova cara para os negócios, né? Lógico, a gente tem os colaboradores que fazem parte do time, mas eu estou falando de mim, né? Nos negócios, eu falo assim que nós temos que ser multiplicadores de resultado. Claro. Então, eu vejo nitidamente esse amor do Senhor na minha vida que veio, peraí que eu vou te colocar no lugar certo, onde você vai impulsionar. E é isso. E eu tomei tanta posse disso que Deus faz na minha vida que eu falo, onde eu vou, que eu pisar, a planta dos meus pés vai levar prosperidade. Eu acordo todos os dias, eu falo assim, porque foi falado tanto propósito. Eu um dia tomando café, meu marido já tinha saído de casa, e eu fiquei assim, qual é o meu propósito? Propósito. Um dia dirigindo, veio. O meu propósito é ajudar pessoas, animais, o que for. Por que eu falo animal? Porque eu criei um braço social na nossa empresa que ajuda tantas pessoas vulneráveis quanto a causa PET, que eu sou da causa PET também. Lindo. Então, todos os dias, o ajudar, gente, não é só financeiramente. O ajudar é te dar uma palavra. O ajudar é um abraço. Ontem mesmo eu estava saindo da empresa, aí me veio entra ali na sala do DP. Aí eu entrei lá no escritório, aí encontrei com uma colaboradora nossa, eu olhei para ela e falei assim, tá tudo bem? Como é que você tá? Gente, parece que Deus me voltou lá na sala só para me ver ela. Aí eu, oi, como é que você tá? Ela, tô bem, assim. Aí eu, minha filha tá magrinha, assim, ela emagreceu. Aí ela olhou para mim. Tem 30 dias, Nath, que eu perdi minha mãe de câncer. Aí, imediatamente, eu abracei ela. E lá Deus me usou para falar palavras para ela. Inclusive de incentivo para a vida dela. Então, o meu propósito de vida hoje é acordar e fazer o bem para alguém. Que seja para um animal, que seja para uma pessoa, que seja para levar um abraço, uma palavra amiga. O meu propósito de vida é hoje. Tem dia que eu tô na rua, dá 3 horas da tarde. E aí, Deus, como é que vai ser hoje? O que o Senhor vai mandar aí pra mim? Eu tenho um cronograma do meu dia, mas é o meu cronograma. Deus coloca o dele junto com o meu. Então, eu vivo hoje assim. Então, eu não tenho medo das coisas, porque eu sei que quando a gente cuida das obras do Senhor, Ele cuida das nossas. Todo bem que você faz para alguém, Ele volta para você. É a lei da semeadura. Sem não dúvida. tem como você plantar melancia e colher abacate. Eu entendi isso. Que eu colhi coisas que eu plantei. Boas ou ruins, eu colhi. Então, por esse autoconhecimento que eu tenho hoje de leveza, de paz, que eu levo para as pessoas, tá um dia ruim hoje, mas amanhã é um dia novo, não desista. Deus nos dá um dia, todos os dias, para a gente poder recomeçar ou começar algo novo, que seja na saúde, em todas as áreas da sua vida. Isso que você traz, assim, tem uma importância tão grande, porque muitas vezes a gente fica sentindo perdido, frustrado dentro desse caminho e não abre esse espaço também, né? Para receber esse chamado. E tem um ponto essencial do que você trouxe, em primeiro lugar, é que você se colocou a serviço e a gente pode se colocar a serviço em qualquer situação. Então, todos nós temos talentos únicos, dons únicos, Sim. que pode oferecer para um bem maior. Como você bem tratou aqui, às vezes, um ouvir talvez vai ser a maior bênção que a pessoa pode receber nesse dia. Quantas vezes a gente está muito no falar, mas o quanto a gente está ouvindo na essência? O quanto a gente está amando na essência? Verdade. O quanto a gente também está se permitindo desacelerar para estar ali numa presença. Às vezes, o melhor que você pode fazer com o outro é não entrar em embate. Né? E compreender que está no processo de evolução. Você não precisa também empurrar uma crença sua ou aprovar ou desaprovar a crença do outro, porque o que nos conecta é essa humanidade. Essa humanidade que passa por alguns desafios dentro do campo emocional, bloqueios,
perdas, lutos, todas nós passamos por isso. Mas tem um ponto, assim, que eu sinto que nos conecta, que é esse amor. Quando você olha sem as máscaras, sem os papéis, e você olha o ser humano, e você ama o ser humano por aquilo que ele é, por aquilo que é em essência. Uhum. E é esse resgate dessa essência que eu sinto que nós estamos sendo chamadas, sabe? Não só como mulheres, mas como seres humanos. E voltar, como a gente está fazendo isso aqui, né? Mulheres reais, que você é emocionada, e eu me emocionei desde o primeiro momento, porque eu sinto a tua vibração, eu sinto a tua presença, eu sinto principalmente essas sementes verdadeiras do que você está semeando. A gente sente porque é uma frequência. Quando fala, a gente sente a frequência do outro. Aham. E isso gera impacto. E isso causa impacto. Verdade. Então, eu quero dizer para você que você é uma mulher de impacto que vem plantando sementes por onde você passa, que talvez você nem vai imaginar a transformação que você vem levando. Não só no mundo dos negócios de empreendedorismo, mas cada mulher que você dá esse espaço para ela ser ouvida, para ela falar, para ela ser, e como você trouxe no início, né? Vender, se impulsionar dentro desse campo, não só dos negócios, mas dentro de uma autoestima como mulher, porque isso também impulsiona. Enza, hoje o maior título que eu me orgulho em receber é ser quando me chamam de dona de casa. Apesar que não chamam muito, né? Porque não é isso que eu vim plantando, principalmente nas redes sociais a vida toda, né? Foi como uma empreendedora. Só que desde que eu passei por essa transformação e tudo, eu comecei a olhar para o meu lar. Quantas mulheres hoje, a casa está na mão de colaborador ou não está na mão de ninguém? Tudo que é nosso tem que ter nossa energia. Por mais que a gente tenha condição hoje de ter uma colaboradora em casa que vai lavar, que vai passar, vai deixar organizado, mas não custa nada a gaveta de cueca do seu marido ser você que arruma. Você está ali arrumando a gaveta de cueca, de calça ali, e já orando. Senhor, abençoa meu casamento, minha casa. Ah, porque a gente gosta de comer na rua. Tá, todo mundo gosta de comer na rua. Mas você acha que seu esposo não vai ficar feliz um dia que você fizer um ovo frito para ele, num pão que seja? Ou fazer uma jantinha lá, se você souber cozinhar? A gente vai. A gente gosta de ser cuidado. Então, hoje, eu levo isso para minha casa, tá? Tenho a Natália empresária, a Natália empreendedora, a Natália palestrante, escritora. Só que a Natália ela é dona de casa. Eu tenho meus dias que eu fico em casa, um momento, e eu vou cuidar da minha casa. Eu tenho uma colaboradora que vai para minha casa 2 dias a semana. Na segunda-feira, quando ela vai. E eu tirei de todos os dias, porque os outros dias eu quero cuidar. E é importante, né, isso que você traz que também não deixa de ser um autocuidado, porque quando você está cuidando do lado, do seu espaço, trazendo essa energia, trazendo principalmente Feminilidade essa para casa. organização, essa sensibilidade que muitas vezes vem da mulher que está ali cuidando dentro desse zelo, ele é essencial. E como você tem feito assim para se autocuidar? O que você tem feito, Nath? Essas últimas semanas eu falei para você que eu meio que não tive esse cuidado, acabei até adoecendo, a imunidade baixa. Mas no meu dia a dia acordar cedo, coloco um treino ali no primeiro. Gente, você tem que ver como que é a sua agenda. Eu funciono muito bem cedo, porque eu durmo cedo e acordo cedo. Faço meu treino de manhã, vou trabalhar. Tenho meus grupos espirituais, tenho a minha religião, onde eu vou para a igreja, que eu frequento. Porque se Deus deixou a igreja, é para a gente ter comunhão com nossos irmãos. De 15 em 15 dias, tem o Refúgio das Leoas. Eu coloquei esse nome. Uma vez, voltando de São Paulo, muito business, cabeça fritando. Aí eu voltei para casa e falei assim, meu Deus, como eu queria estar quietinha no rancho. A gente tem um rancho, né? Lá no rancho, fazendo uma comidinha gostosa com as minhas amigas pastoras. Aí eu falei, quer saber, eu vou pra lá. E aí fui, chamei umas 4 amigas minhas que são pastoras e eu fui cozinhar para elas, que eu gosto de cozinhar. E nisso eu vi como foi tão bacana aquilo ali, a gente se entregando, conversando, a gente chorou muito. E eu falei, tá aí, eu vou criar esse movimento aqui para mulheres. A gente sempre tem uma amiga que está precisando. E aí começamos, toda quinta-feira, depois a gente mudou para 15 em 15 dias. A gente se reúne lá no rancho,
faço uma mesa de café da manhã. Café da manhã como se fosse para Deus. Com mesa posta, tudo do melhor, com muito amor. Porque muitas das vezes a mulher que senta à mesa, você não sabe de onde que ela está vindo. Você não sabe se ela nunca recebeu um café da manhã, uma mesa posta. Então eu falei, o amor vai constranger quem sentar aqui. Que o amor constrange. E aí eu monto aquele café da manhã maravilhoso. E a gente ora. Aí vem as minhas amigas que são convidadas, sempre traz uma convidada. E aí a gente começou a unir isso. Colocar o coração sem máscara ali, orar. Teve muitas mulheres que nunca tiveram esse contato espiritual. Olha que Começou a lindo. entender ali. Teve mulheres de outras religiões que começaram a entender Deus, sobre os propósitos de Deus ali. Se converteram. Teve 2 amigas minhas que se batizaram depois disso, que foram para a igreja que estava desviada. Então, nós somos canal de bênção na vida das pessoas. E aí eu comecei a equilibrar o meu pratinho espiritual junto com essas mulheres. Então, tem a Natália, que ela cuida da saúde, tem a Natália, que está ali cuidando da empresa, mas a Natália também tem os momentos espirituais com as amigas dela, pastora. E aí eu comecei. Aí vem, traz, de 15 em 15 a gente faz, é maravilhoso, Refúgio das Leoas, inclusive você está convidado para o próximo. Gratidão. Tenho certeza que você vai gostar. E lá, o que acontece ali, quem falou ali, fica ali. Ali é um local seguro para a gente conversar, para a gente chorar. Porque chegam mulheres com dor no casamento, dor na alma. E ali é para ficar ali. Ali a gente está como intercessora. A gente vai orar para ajudar aquelas mulheres a sair mais aliviadas de lá. Essa é a missão. Olha que incrível, né? E você está trazendo o poder de um grupo. É, O poder, porque nós não é já sozinho. somos um grupo, tu acredita? É um poder de um grupo, de um coletivo. E isso se transforma em muito mais potência dentro dessa transformação, né? E isso me remete muito a esse projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade que você está falando dessa importância de criar esse espaço de coletivo, de trocas, o tanto que isso enriquece, e convidar você, mulher, para o Reprograme Mulher, que é a nossa plataforma de saúde integral, onde a gente tem várias práticas dentro da psicologia, das terapias integrativas, da neurociência. A gente une tudo isso a serviço de quê? De um autocuidado profundo, onde a gente começa a olhar aqueles aspectos, aqueles pontos invisíveis que muitas vezes a gente não enxerga. Mas quando a gente está dentro de um coletivo, isso ajuda a ser revelado e mais com ferramentas certas para dar o quê? Sustentação interna, apoio emocional. Muitos bloqueios emocionais impedem o nosso crescimento, a gente sabe disso. Então, é importante a gente começar a olhar como é que está essa qualidade interna, o nosso bem-estar, a nossa saúde. Então, assim, estar num grupo, um ambiente seguro, como vocês, né? Criaram esse ambiente seguro, isso faz toda a diferença. Então, se vocês também sentem vontade de ter um grupo de apoio emocional, de principalmente ter acesso a ferramentas com base na neurociência, na psicologia, eu convido você a fazer parte do Reprograme Mulher, tá bom? Uau. Eu vou deixar o link aqui também, tem o nosso Instagram, a gente vai deixar o Instagram da Nath, mas eu sei que você também vai ter um chá da Nath, tem o livro do Poder no Network dentro desses grupos, e eu quero muito saber, assim, como começou essa construção da rede, quais são essas chaves aí? O que acontece? Falando em local seguro, né? Aí a gente volta um pouco pro business, porque ainda é a dor de muitas mulheres a como se posicionar nos negócios. Pois é. E eu falei, gente, então já entendi a dor espiritual. Mas tem as mulheres que me procuram por posicionamento. Vou criar um chá. E a primeira edição eu fiz ela em 1 semana. Deus me deu a provisão desse chá. Eu coloquei em prática, em 1 semana eu fiz. Eu estava esperando 35 mulheres, deu 62. Nossa! Em 1 semana eu fiz. O que é o chá? Chá da tarde com Natália Reis. Vamos lá. Coloquei o chá, começa às 17 horas, tá? Todo mês vai ter uma edição. A edição desse mês vai ser no dia 28, às 17 horas. O que é o chá? Momento de qualidade. Você entra, o chá vai ser lá na Steak Bull. Lá na Steak Bull tem um salão, tem vários salões, né? A gente vai fazer no salão Itamaraty, é um salão privativo, maravilhoso, super requintado, com a vista panorâmica ali pro Lago Paranoá.
Então, eu já pensei, 17 horas, pega pôr do sol, de frente para o Lago Paranoá, nada melhor do que um chá, para ser algo mais intimista. Eu não estou preocupada com volume, eu estou preocupada com qualidade de Claro. entrega. E aí, pensei, e assim, eu tudo desenhando. Você viu como é que eu desenho as coisas na minha cabeça, assim, rápido, né? Rápida, você é rápida. Aí, eu peguei e desenhei na minha cabeça o chá. Falei, vou montar um cardápio exclusivo para o chá. O que vai ter? Chá, chocolate quente, bolo disso, não sei o quê. Tudo que eu imaginei de guloseimas, de coisas gostosas. Aquela mesa farta, porque eu serviria para o senhor. Esse é o cardápio. Montei um cardápio exclusivo para o chá. Pão de mel, tudo que você imaginar. E agora, o que mais? Porque, assim, eu não gosto de fazer evento só para tirar foto. É legal tirar foto? É. Mas tá, eu vou sair da minha casa e tô indo para lá para aprender o quê? Uma semente tem que ser plantada aqui. E como eu acho que por vir da área da educação, então sempre a gente está querendo ensinar alguma coisa. Então, o que vai ter? Eu sou apaixonada por talk show. Talk show, podcast, que é um produto que é dinâmico e fideliza, pega na cabeça, assim, as chaves, né? Vou montar um talk show no meio do chá. Então, começa ali, às 17 horas já começa, eu já libero o coffee para as mulheres já chegarem, já pegarem lá o seu chá, o seu bolo. Projetei as mesas todas com mesa posta, flores. Então, a mulher, ela já chega se sentindo amada, privilegiada, tem um prato, tem uma xícara, tudo arrumadinho ali para ela. Os detalhes, né? Algo bem feminino, porque aqui nós não somos feministas, nós somos femininas. Então, tudo preparado ali naquela paleta leve para ela. Às 18 horas, pontualmente, começamos o nosso talk show. Nesse talk show, eu coloco pessoas convidadas que eu vejo que podem trazer algo, sementes para florir no coração dessas mulheres. Algo bem intencional. Vamos falar desse assunto aqui. Começamos ali com as perguntas, o convidado vai respondendo, Abrimos para o público. As mulheres começam a fazer perguntas. 1 hora e meia ali, terminou, sorteio de brindes. Chamamos algumas empresárias lá na frente, faz o pitch de venda, aprende, as que não sabem, aprende, vamos fazer pitch aqui, conecta, olha, essa daqui é da área da saúde, conecta com você. Desse último chá, teve mais de 5 negócios. Olha que maravilha. E eu estarei na próxima. Então, é o quê? Tudo conexão. Porque hoje o network é a nova moeda de dinheiro. Então, quais são as chaves, assim, para fazer esse network acontecer? E aí, a Natália participou do livro do Poder do Impacto do Network. O network nada mais é o quê? Servir. É o que eu estava falando para você mais cedo antes, né? É servir. Quando você serve com amor, que você faz aquilo com excelência, não tem por que eu não querer você perto de mim. Você fez... você me filmou, que legal. Nossa, que bom esse seu trabalho. Você é videomaker? Eu sou. Não, me dá seu cartão. Todas as minhas contratações, a maioria foi porque eu conheci a pessoa me servindo. E eu gostei tanto do coração que veio trabalhar para mim ou eu indiquei para algum lugar. Então, essa é a chave principal do verdadeiro network. Gente, network para trocar cartão já passou. Não existe isso. Não existe mais. O verdadeiro network é servir com coração. Quando a gente faz aquilo com amor, aquilo volta pra gente. Lembra que eu falei? A lei? A lei do retorno. Da causa e efeito. E o network é a nova moeda de dinheiro. Por quê? Eu com o meu network, tenho o meu negócio, conheço você, faço o network aqui. Você já me apresenta para outras pessoas. Inevitável não fazer negócio. Isso acelera o meu crescimento. Então, hoje eu falo muito dessa questão do network, que é tão falado hoje, mas como que é o verdadeiro network? Como que você faz aquilo com intencionalidade? Lógico, que a partir do momento que a gente acorda, a gente tem que ter intencionalidade no dia. Sim. Porque senão você fica perdido. Ainda mais a gente que tem um TDAH avançado aí, você foca num monte de coisa e no final não faz nada. Então, a minha intencionalidade no dia é fazer o quê? A, B, C, D. Tô indo para esse evento para fazer o quê? Conexão. É conexão de amizade? Sim. Hoje, os grandes negócios que a gente faz é por amizade. Te conheci, gostei tanto do seu coração, vem trabalhar comigo. Eu vou trabalhar com você. O seu produto aqui, eu acho que conecta aqui na minha empresa. Vamos. É assim. É assim. Agora, se eu não me conectar com o seu coração, querida, não vai dar ROI.
Não vai dar resultado. Tô mentindo? Não. Então, monto lá no meio do evento, talk show, tem perguntas e respostas, depois sorteio de brindes. A gente conversa, tira foto. Aí vem o momento das fotos. Mas eu vejo que é um evento de plantio, de sementes, sabe? É o que eu falo para aquelas mulheres, vocês estão pisando em solo fértil. Daqui não tem para trás, é só para frente. Já programou as Já mulheres. programei. Tá vendo essa mesa aqui, repleta de coisas gostosas, servidas com muito amor para vocês? É isso que merecemos, é daqui para cima. Ô, Não- Nath, você é uma reprogramadora, você só não descobriu ainda. Eu vou ajudar você, assim, revelar nesse campo. então Você está vamos. reprogramando essas mulheres o tempo todo, é isso mesmo. Eu abri uma caixinha esses dias, uma mulher colocou assim pra mim. Gente, eu não cheguei nem a responder ela, porque deu 24 horas a caixinha paga, né? Mas eu cheguei a ler a pergunta dela. E eu vou fazer até uma história falando disso. Ela falou assim: tenho muita vontade de ir para os seus eventos, só que a minha incapacidade, eu não me sinto autossuficiente para poder frequentar esses lugares. As pessoas que você anda, você e as mulheres que você anda se vestem muito bem. Aí eu olhei aquilo, falei, deixa eu entender. Isso é o quê? Uma crença de automerecimento. Aí na hora eu escrevi, se arruma e vem. Põe a sua melhor roupa e vem que você vai ser desbloqueado. Excelente. A crença, A autoimagem também, né? eu Tem não uma questão. consigo estar perto de vocês porque vocês estão muito bem arrumados. Oi? Põe a sua melhor roupa e vem. É fazendo que você desbloqueia. E é interessante porque quando cria esse campo, esse meio, também tem a questão do ambiente. O ambiente Sim. eleva. E nós vamos começando a trabalhar dentro dos novos. E falando de neurociência, tá, Sim. pessoal? Quando a gente quer deixar esse velho padrão, e a gente tem que começar a trazer novas sementes. Quem são essas novas sementes? Quais são que nós vamos começar a escolher para esse novo padrão? E claro que o meio impacta, é claro que o meio influencia. E naturalmente, se você está convivendo com pessoas que elevam sua mentalidade, a forma como você se posiciona, a forma como você se expressa, isso também vai impactar nas suas escolhas, na sua forma de se comportar e de se expressar. É como um mentor meu fala. Um dia foi difícil ganhar 10 mil. Um dia foi difícil fazer 20 mil. Um dia foi difícil fazer 50. Um dia foi difícil fazer 100 mil. E eu falo pra você que hoje fazer 1 milhão não é difícil. Ele fala assim, sabe? E aí eu comecei a parar pra me autoanalisar. Eu falei, realmente, tantas coisas um dia pra mim foi difícil. E hoje não é mais. Mas por causa de quê? Mentalidade e ambiência. Se você anda com pessoas escassas, pessoas que vibram só naquele mínimo, gente, a sua mente vai falar, eu não dou conta de fazer mais. Eu tenho que ficar aqui, porque aqui é o meu meio e tudo. Agora, quando você começa a andar com pessoas que para eles já é normal ganhar 100 mil por mês, você fala, como assim? O que ele está fazendo? Daqui a pouco você começa a viver aquilo ali. Daqui a pouco, naturalmente, você também vai estar fazendo 100 mil. É isso que você está trazendo é tão importante. E tem um ponto assim que a gente não pode deixar de olhar aqui. Quais são esses bloqueios que estão ocultos aí, que estão impedindo você de ocupar esse lugar, sabe? Justamente. Porque senão também tem uma questão que eu vejo muito comum, que são as pessoas tentarem tampar buracos que, na verdade, não se sustentam. Enquanto não limpar, a mesma coisa eu pegar esse copo aqui, tá cheio de sujeira, e tentar vir com água pura. Mas a gente precisa esvaziar. Então, a gente vai precisar esvaziar essas crenças que a gente acreditou, esses bloqueios, e principalmente começar a olhar, tá? Qual é essa verdadeira água cristalina que eu vou querer colocar aqui dentro, que são as mesas que nós vamos sentar, de quem nós vamos nos nutrir, quem a gente vai parar para ouvir, o que você realmente vai dar atenção daqui para frente. Porque fica um terreno ali, o que plantar pode nascer. A gente Se tem for que ter... terreno fértil, né? Sim, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da ambiência. Eu sempre falo isso, porque a ambiência diz sobre você no momento atual e os seus próximos passos. A sua ambiência atual, a gente um dia, não é todos os dias que a gente acorda feliz, certo? Até porque a gente é ser humano, tem dia que a gente tá de um jeito, tem dia que a gente tá do outro. Beleza, vamos dizer um dia que você acordou mal. Aí tem aquela pessoa ali que tá colada em você, um amigo, uma amiga, que é uma péssima ambiência para você. O dia que você estiver mal, a ambiência que tiver ao seu redor, ela vai te puxar. O mesmo buraco que ela vai estar.
Agora, se você estiver numa boa ambiência, mesmo no seu dia ruim, ele vai ser bom. Porque vai te elevar. Que vai te levar. Que a pessoa que está na sua ambiência elevada, ela vai falar assim, opa, não. Bora, Ou levanta. então, você vai ver um novo negócio, vai abrir sua mente e você fala, meu Deus, por que eu estava daquele jeito? Então, a ambiência, ela diz muito sobre você hoje e o que você quer daqui para frente. A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da intencionalidade. Ser intencional não é ser interesseiro. É Boa. diferente, né? Porque pessoas interesseiras, elas não conectam. Porque a gente vê a pessoa superficial. Hoje, você conhece, a gente conhece uma pessoa superficial. Fala assim, meu Deus, a pessoa não tem nada de verdadeiro, ela é só uma máscara cada dia que passa, né? E aí, o que eu venho vendo com isso? Ser intencional. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se aquilo não tiver no meu propósito, não tiver dando... como é que eu falo? Não tiver de acordo com os meus Alinhado. propósitos, alinhado, não vai. Não vai. Então, hoje, eu falo para você, eu faço negócios e sento na mesa com pessoas que compactuam do mesmo pensamento, do mesmo propósito que o meu. Negócios com propósito. Gente, esse é o movimento da vez, negócio com propósito. Porque se não tiver propósito, não tem sustentabilidade. Não tem. É uma pessoa que ela é cristã? Gente, como que eu vou sentar com uma pessoa que não é cristã? Eu vou estar falando o tempo todo aqui que Deus... A pessoa vai falar, para de falar de Deus. Uma vez eu conheci uma pessoa que é ateu, e eu falei, graças a Deus, para de falar isso. Aí eu me calei para não ter divergências, mas me afastei, porque não ia gerar coisas boas, né? Então, eu vejo que a gente tem que se conectar, sim, com pessoas que compactuam do mesmo propósito que o seu. É uma mulher virtuosa? Falo para você, mulher. Quer ser uma mulher rebelde? Ande com mulheres rebeldes. Você vai ser a próxima rebelde do rolê. Quer ser uma mulher próspera, virtuosa? Ande com mulheres prósperas e virtuosas. Quer ser uma mulher que fala mal do marido? Ande com mulheres que só falam mal do marido e falam mal do outro. Agora, se você quer ser uma mulher próspera, uma mulher diferente, uma mulher que realmente leve luz onde for, ande com mulheres que te inspirem. Hoje eu ando com mulheres que eu olho assim e falo assim, que orgulho de ser sua amiga. Que orgulho estar andando com você. Sabe aquela amiga que você fala assim, com você que eu vou andar no intervalo da escola? Não só no intervalo, Sim. mas na vida? É isso. É andar com pessoas que te inspirem todos os dias a ser uma pessoa melhor. Que te elevam. Ontem mesmo eu estava conversando com minha pastora, ela está lá em Foz do Iguaçu. E ela me assistindo, ela ora por mim e tal, e a gente conversando, e ela levantando pontos de mim que eu nunca nem vi, assim, nunca dei importância. Olha que lindo. É uma mulher que enxerga o melhor da outra. E lembrando também que tem um ponto, Nath, que a gente também vê fora muito do que é importante trabalhar aqui dentro, né? Eu vi que no Instagram você fala sobre mulher de valor, que você ajuda mulheres, né, dentro desse impulsionamento. O que é uma mulher de valor para você? Uma mulher de valor para mim é aquela mulher que, primeiro, ela se cuida para depois cuidar do outro. A mulher de valor para mim é aquela mulher que entendeu qual o propósito de vida dela. Ela entendeu para que ela veio no mundo. Não é para gritar mais alto, para ser melhor do que ninguém, porque a gente não precisa disso. Isso é uma mulher de valor, que ela entende para que veio no mundo. Que ela é uma filha amada de Deus. Se eu sou uma filha amada de Deus, eu entendo para que eu vim, qual é o meu propósito na Terra. Olha o valor que eu tenho. Agora, uma mulher perdida, uma mulher que não se entende, é uma mulher que ela não sabe nada sobre ela, uma mulher ferida. Que valor que ela tem? Ela mesmo se troca por qualquer coisa aí na rua. Agora, quando ela entende o valor dela, ela não vou sair de casa para isso. Não vou sentar na mesa para isso. Não vou trocar essas palavras que não Valorize o seu compensam. tempo, né? Uma mulher de valor, você olha na cara dela, você vê que ela tem valor. E o valor, gente, não é financeiro. O valor que eu falo é próspero. É um valor de riqueza, é um valor de mentalidade.
O conteúdo que eu tenho hoje dentro de mim, dos drives que já foram desbloqueados aqui, não tem dinheiro que pague o aprendizado que eu tive com onde Jesus foi me colocando. No deserto. Gente, eu sou apaixonada pelo deserto. Quando eu tô passando por atribulação, né, que o negócio tá pegando em algum lado, eu já sento. E aí, meu pai, o que o senhor tá querendo me ensinar com isso? Até alguém que me maltratou. O que o senhor tá querendo me ensinar com isso? É para mim ouvir, refletir. O que essa pessoa tem para me ensinar? Porque a gente aprende na dor. Com certeza. A gente aprende muito na dor. Muito na dor. Então, hoje, eu sou bem ouvinte. No mundo que todo mundo quer falar, quem escuta, falar é prata e ouvir é ouro, né? Então, Uma sabedoria, né? Sabedoria. Um líder não é aquele que só fala. O melhor líder é o que escuta. Que compreende. Que compreende. Na essência, na profundidade. Já aproveito que você trouxe drive. Esse tema é o tema que a gente está trabalhando lá no Reprograma Mulher. Que é a programação. Quais são os drives que você carrega hoje, depois desse desbloqueio? Porque toda jornada vai exigir, primeiro, você deixar ir esse velho padrão, limpar esse terreno. Eu imagino quantas limpezas não foram necessárias até chegar até aqui. Então, esse é o primeiro ponto, tá, mulher? Começa a limpar. E eu falo em todos os sentidos. Amizades, conteúdos do que você antigamente se nutria, crenças que você carregava, padrões disfuncionais, limitantes, e daí vai. Escolher as novas sementes. Mas quais são os novos drives, novos programas que te fortalecem hoje? Quais são esses pensamentos que te elevam? Quais são essas sabedorias que você carrega aí que hoje estão te impulsionando nessa jornada? Primeiramente, Deus, porque sem Deus a gente não é nada, nem estaria aqui. E eu falo de Deus porque eu sei o deserto que eu já passei e quem me tirou de lá foi Ele. Eu, vivendo no deserto, a dor era tão grande que eu falava assim, meu pai, eu vou sair daqui. Só que lá dentro do meu coração eu falava assim, você vai sair, eu vou te tirar disso aí. Você só tá aí para aprender. E Deus não é castigador. Deus, Ele é amor. Só que Ele estava ali me... Uma vez eu falei forjada, minha pastora, forjada não, você é lapidada. Lapidada, porque um você é um diamante. Aí eu mudei. Tá vendo como a gente aprende? Então, eu estava sendo lapidada pro que Deus tinha para mim, né? Então, primeiramente, Deus, a comunhão que você tem com Ele. Segundo, o autocuidado. Eu vejo hoje muitas mulheres cuidando de tudo, querendo o mundo, mas em momento nenhum ela olhou para ela. Se você perguntar assim para uma mulher, o que você gosta de fazer? Ah, então, no sábado eu vou almoçar com meu filho e depois eu vou... Opa, o que você gosta de fazer? Não é o que cronometraram para você fazer. O que as pessoas te convidaram para fazer. É o que você... escolheu fazer. Sem câmera, no off. Quem é você? Então, isso é um autocuidado. Eu sei o que eu gosto de fazer. O que eu faço para me cuidar. Por exemplo, eu me conecto muito com natureza. Então, quando eu vejo que eu tô ali, eu tenho que ir para a natureza. Eu tenho que colocar o meu pezinho ali no chão, pegar na árvore. Vocês podem achar o que for, mas eu pego, me conecto ali, eu respiro, eu falo Deus, aí eu começo a olhar as maravilhas do mundo. Aí você vai entender porque eu fui para Chapada. Agora eu entendo. Aí eu vou me conectar ali, aí eu começo a agradecer pelos sentidos. Deus, obrigada por enxergar. Como é triste uma pessoa que não enxerga e não consigo ver isso tudo aqui. Deus, obrigada por eu andar. Igual eu falei pra você que eu sofri um acidente de cavalo, que eu fiquei 2 meses aí mancando, mas eu não andava direito, minha mobilidade. E eu comecei a dar um valor por andar. Respiração. Eu quebrei costela, quebrei tudo. Até para falar, como vibra, né? Doía a costela. E eu falava assim, meu Deus, como tudo tá interligado. Então, os sentidos. Eu comecei a dar valor nos sentidos. Deus, obrigada. Gente, isso aqui é ouro, tá? Isso é gratidão. Só entrarão no reino do Senhor coração grato. Gratidão. Eu estou dirigindo isso. Ah, porque eu não sei fazer isso. Aprende. A gente aprende tudo nessa vida. Basta você querer.
A partir de hoje eu quero ser uma pessoa diferente, quero ser uma pessoa grata. E a gratidão nada mais é que a arte de atrair coisas boas. Eu estou dirigindo aqui. Ô, Senhor, obrigada, Pai, por esse esmalte vermelho que eu pintei minha unha, que eu gosto. Gente, é detalhe, tá? Nossa, obrigada, Pai, por esse anel. Senhor, obrigada por estar dirigindo. Senhor, obrigada por ter um carro. Eu podia estar pegando ônibus, eu podia estar a pé. Senhor, obrigado por esse ar que eu respiro. Imagina, a gente sem ar. A pandemia veio e mostrou pra gente quanto o ar é importante. Senhor, obrigado por ter saúde. Olha como é bom ir e vir. Eu vou e volto. Senhor Jesus, obrigado pelo cartão de crédito. Senhor Jesus, obrigado por ter um trabalho, que através do meu trabalho ele me dá dignidade para eu poder conquistar as coisas. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Aí começa. É os mínimos detalhes. Café da manhã, fritando meu ovo lá, obrigada. Eu vejo muitas mulheres reclamando, né? Reclamam dos filhos, do marido, de tudo. Mas aí você já imaginou a sua vida sem marido, sem os filhos? O que é melhor? Eu reclamava. Ai, meu Deus, deixou a toalha na cama. Deixou não sei o quê. O reclamar parece que cria uma fúria na outra pessoa. Ela parece que vai querendo fazer mais ainda. Eu comecei a mudar. Tá lá a toalha, eu vou lá e pego, agradecendo. Gente, obrigada, Pai, por ter um marido. Porque imagina, o que adianta eu sem um marido, sem uma toalha na cama? Você tem que pensar, o que você quer dar mais valor? Aí eu comecei a agradecer. Gratidão o tempo só todo. elevando a frequência, né? Estudando neurociência, a gente vai compreender muito essa neuroquímica que libera quando a gente se conecta com esse estado de gratidão. Gratidão. E assim, ai, nossa, ela tá falando isso. Gente, é verdade. Começa a praticar. É neurociência. Olha, nossa, obrigada por esse copo. Imagina água sem o copo. Como é que eu ia beber água se eu não tivesse o copo? Gratidão, Deus, por esse copo. E o que você está fazendo quando você faz isso? Gente, isso aqui é uma chave muito poderosa. O que a Nath está ensinando é mudar o nosso olhar. Você poderia reclamar. Só que quando você reclama, você está criando o quê? Esses caminhos neurais que vai te colocar no padrão o quê? De bloqueio limitante. Então, quando a gente agradece, a gente está criando caminhos de quê? Prosperidade. Prosperidade. Um exemplo forte que acontece sempre com a gente. Que comigo acontece direto. Estou chegando em algum lugar, estou no estacionamento, estou bem aqui esperando a vaga. Chega um ser de luz e vem estaciona na minha vaga. A Natália, do passado sem conhecimento, ela ia lá e ia fazer um barraco. O barraco iria adiantar? Não. Iria só já acabar com o meu dia logo no primeiro momento. Aí eu começo aqui, ó. Senhor Jesus, me dê paciência. E essa pessoa, ela deve ter saído de casa atrasada. Às vezes ela não tá num dia bom. Né? Por isso que ela pegou minha vaga, não viu o que eu estava esperando. Eu começo, gente, é fácil? Não, porque eu sou ser humano. Aqui passa é sangue, aqui, né? E aí eu comecei. E assim, eu tenho um posicionamento muito forte. Então, eu tenho que lidar com isso muito em mim, para eu não ser a pessoa incisiva demais. Aí eu venho trabalhando. Ontem mesmo, eu estava chegando na consulta. Estava aqui, já esperando a vaga. Chegou uma mulher, ela teria que entrar na fila, né? Para ser a próxima a pegar a vaga do corredor. Ela viu, na hora a pessoa estava saindo, ela deu certo e entrou. Aí eu olhei, agradeci, pedi para Deus paciência. Então, assim, parece besteira, mas é os pequenos drives que a gente vai instalando na nossa mente e vai começando a mudar a percepção do olhar do mundo. Exatamente. Eu quero olhar o mundo com dor ou com amor? Aqui tem um monte, igual os pets. É muito triste olhar aqueles pets tudo na rua, abandonam lá perto do meu condomínio, abandonam demais. Só que só eu reclamar e chorar não ia adiantar. O que eu tenho que fazer de ação para poder mudar aquilo? Comecei a criar braços sociais, campanha, né? Me conectar com outras pessoas que é de proteção animal, comecei a mudar. Pessoas em risco de vulnerabilidade, comecei a buscar braços que pudessem me ajudar a poder ajudar. Que eu vou salvar o mundo? Não. Mas se cada um fizer aquele 1% de todo dia, a vida vai ser diferente, a vida vai ser mais leve. Então, eu trabalho hoje em mim isso. Deus, gratidão, levar a vida mais leve. Às vezes eu vejo que o negócio, a corda tá apertando demais aqui no trabalho. Eu já começo, peraí, a minha saúde agora. Isso aqui é o corpo pedindo, para, vai se cuidar.
Aí já fui no nutricionista ontem para me voltar com a alimentação certa, porque não é dieta, é você comer no horário certo e coisas certas. Então, é ter esse autocuidado. É uma massagem que você gosta de fazer? Gente, quem nunca fez um dia, vá no lugar e faça uma massagem. Se dê isso de presente. Isso é um autocuidado que você tem com você. Automaticamente, a sua mente, ela já te eleva para um ticket muito mais alto. Eu sou uma pessoa que eu mereço uma massagem. Eu vou me dar isso aqui de mimo. Mimo para mim no meu dia. Até o meu mimo da semana eu tava tirando e colocando outras coisas no lugar de trabalho. Eu falei, opa, peraí, primeiro eu aqui, eu tenho que estar bem, para depois as outras coisas. Então, são essas chaves, esses drives que você vai instalando. Tira a reclamação da sua vida, começa a agir. Ah, é porque o meu colaborador. Tá, mas e aí? Quem é o líder? Vamos começar aqui na raiz do problema. Quem é o líder? Ah, é o meu marketing, mas você está fazendo o quê para isso? Né? Então, a gente começa a transformar o olhar de ingratidão para gratidão. Aí eu comecei a fazer isso. E de acordo, minha vida foi se tornando mais leve. Gente, vocês conseguem perceber que é uma metodologia isso que ela está trazendo? Olha que interessante. E muito alinhada com o que a gente faz lá no Reprograme Mulher. Primeiro, a gente começa a trabalhar essa questão da mentalidade, olhar para essa primeira dimensão. Porque muitas vezes o que está sendo criado hoje é por conta desses padrões mentais que carregavam dentro de um padrão de escassez, de não merecimento, de incapacidade, de insegurança. Então, ok, o primeiro drive é mental. Qual é essa nova mentalidade? Aí a gente muda o quê? A forma de sentir. Porque não adianta, tá bom, eu me sinto capaz, mas aqui eu estou me sentindo insegura. Né? Eu estou pensando que eu sou capaz, mas aqui eu estou me sentindo insegura. Calma. Então, a gente precisa alinhar essa mente e vibração, essa emoção aqui. Gratidão é uma excelente chave para você começar a transformar e substituir, porque ela é universal. Sim, E sim. fácil, você pode ser grato aqui agora, entendeu? E não é só por uma questão externa, você pode ser grato pelo que você é internamente. E aí tem um ponto, assim, essencial que você trouxe, que é sobre a questão do comportamento. Você não ficou só na mente. Você não ficou, você trouxe uma ação alinhada. Essa ação alinhada é o que traz o quê? Sustentabilidade para todo esse processo. Então, não adianta só pensar, nem sentir, agir. E ter isso como o quê? Consistência. Porque não é ir só na academia um dia você vai sair de lá musculosa. Não é só assistir uma palestra que você vai sair de lá transformada. É o quê? É você trazer isso como uma rotina, como um estado de ser, porque aí sim, isso vai se transformar num estilo de vida. E daqui a pouco que era desafiador, eu já encontrei pessoas que reclamavam muito. Mas quando começa a mudar esse olhar, que é essa virada de chave, o que começa a ver? Vai liberar muito mais química de bem-estar quando agradece e vai começar isso a ser naturalmente. Isso vai ser natural. Mas precisa o quê? Ter essa consistência. Trazer isso inicialmente com uma decisão, com uma determinação do que escolhe, para daqui a pouco isso ser natural. É focar, né, no que você realmente quer de transformação na sua vida. Ter também a questão da aceitação. Eu lembro quando eu comecei a gravar, eu não gostava da minha voz. Aí depois eu fui entender que não era eu que não gostava. Eu já sofri um bullying dentro de casa, de criança, né? Do meu tio brincar, essa vozinha infantilizada e tal, tal, tal. Então, eu cresci achando que minha voz era chata. E aí, eu tive que começar a gravar e tal. Aí depois eu parei para pensar, eu falei assim, meu Deus, eu tô achando ruim de uma coisa que Deus me deu. Tem tantas pessoas que não falam. E Deus me deu uma voz. E se Ele me deu essa voz, é com ela que eu vou trabalhar. Já mudei a chave para aceitação. Reprogramou. Reprogramei. Percebe? Parei de reclamar, de não aceitar. Isso eu estou dando um exemplo da minha voz, mas isso serve para várias áreas da sua vida. É isso que eu tenho que melhorar em quê? Então, vamos agir? É o meu corpo que eu não estou satisfeita, que eu estou sobrepeso? Tá, mas eu sentada aqui na cadeira só reclamando que não tá legal, não vai mudar. Eu tenho que mudar. Casamento. A gente tem mania, eu falo a gente porque eu sou mulher, tá? Igual vocês. E a gente tem mania de colocar muito dedo no outro. Porque ele não me trata bem? Porque ele não me faz surpresa? Porque ele. Só o dedo aqui, ó. E o dedo aqui. Porque se a gente quer ver mudança, a mudança tem que primeiro partir da gente. Qual a sua parte de responsabilidade? O que você está fazendo para você ter uma mudança? Você só fala... Eu estou te falando isso porque eu tenho minhas conversas com algumas amigas, aí eu já faço essa pergunta. E você? O que você tem mudado em você para o outro mudar? Porque o outro muda com a nossa mudança. Começa a parar de reclamar
que a pessoa não está fazendo, por que que você não faz? Por que que só o seu marido tem que te levar para jantar? Você não pode convidar ele? Você não pode fazer um jantar para ele em casa? Um café da manhã para ele em casa? Parar de reclamar que a toalha está em cima da cama? Pega a toalha com amor, vai lá e coloca Um momento, esse amor vai constranger ele vai parar, ele vai mudar, porque viu mudança em você primeiro. Tem um ponto que você trouxe aí, que você falou sobre a questão do bullying que você sofreu na infância, né? E a maioria dos casos que eu percebo dentro do processo de psicoterapia tem uma causa. E essa causa está exatamente no 0 a 7 anos. Mas muitas vezes a gente não para observar É. de onde está vindo esses comportamentos. Até em relação ao outro, é compreender que existe uma causa aí por ele estar agindo dessa Sim. forma. E aí tem a importância da gente investigar mais profundamente esses aspectos mentais, emocionais, de onde está vindo. Sim, com certeza. Dei o exemplo da voz, né? Mas a gente acaba sofrendo, é a pessoa que é mais gordinha na infância. Tem tanto apelido, né? Que a pessoa cresce com complexo de inferioridade por conta que lá na infância dela, ela sofreu esse bullying. Eu tive uma questão, assim, particular. Você estava falando da voz, me tocou, assim, porque a gente Uhum. sente, né? Aquilo que tem em comum toca na hora, no Uhum. corpo. Durante muito tempo, eu acreditei que a comunicação era um dos maiores pontos fracos. Durante a minha infância, eu vi muito, assim, que talvez muitas mulheres ouviram e não, de forma nenhuma, né? Trazendo essa questão da minha mãe. Mas, assim, às vezes os nossos pais, eram os recursos que ele tinha. Sim, Não chora, cala a boca, você fala demais. E sim. quantas vezes a gente vai ouvindo isso, né? Sim. E isso a gente começa a acreditar que a nossa forma de expressar, ela é negativa, ela é ruim. Então, a gente deu significado. Não é sobre o que aconteceu, mas os significados que a gente dá diante daquilo que aconteceu. Então, no meu caso, nossa, eu dei o significado que era melhor ficar calada. E isso trouxe para o meu corpo, assim, um reflexo horrível, que foi o quê? Eu comecei a ter infecções na garganta. Gente, eu chegava a tomar 2 vezes por mês bezetacil. Eu ia para o hospital tomar bezetacil. Isso durante muitos anos, foi até a fase adulta. Até eu compreender que eu precisava investigar qual era a causa disso. E tem um estudo dentro disso, que vê esses padrões, que começa a encontrar exatamente o ponto de origem. Quando eu encontrei o ponto de origem, que foi exatamente nessa questão desses bullies da infância, eu comecei a observar que, na verdade, a comunicação era o meu maior ponto de força. Ok, eu tomei consciência disso, mas e agora? Eu continuava me sentindo assim, incapaz de me comunicar, de me expressar. E aí que vem o que a gente veio falando da questão da reprogramação dos drives. Ok, como você pode desprogramar isso e o que você vai instalar de volta para você acreditar e te fortalecer? Então, olha para você ver. Eu já tive febre por apresentar na escola. Eu já tive dor de Nossa. barriga para gravar um vídeo. Podcast, então, E menina? hoje, olha aqui. Olha para você ver o lugar que ocupa. Você falou isso agora, eu lembrei de uma situação minha. Eu sou filha única e eu fui criada assim, eu falo que fui criada quase uma redoma de vidro, né? Ai, não fala isso pra Natália não, porque a Natália sempre muito protegida ali. Blindada ali, né? E eu cresci ouvindo a minha avó e minha mãe falando que eu era mole. Ah, a Natália é mole, eu não aguento isso aí não. Natália não sei o quê. Natália é frágil. A Natália não sei o quê. Eu fui ouvindo isso a minha infância toda, então eu cresci, vida adulta, achando que eu era frágil. Ah, não quero saber disso não. Ah, eu não dou conta. Ah, não sei o quê. Cresci achando que eu era essa menina frágil. Até que eu sofri esse acidente de cavalo, que foi muito grave. Passei por esses desertos que eu falei aqui. E estava eu lá na cama, quebrada, costela quebrada, perna machucada, né? Sem poder fazer tudo aquilo que eu fazia uma vida totalmente acelerada. Imagina, você tá no 360 e de repente para no 0. Foi assim. Forte. Foi de um dia para o outro. Eu saí para trabalhar, para fazer a apresentação, voltei para casa, voltei para o hospital. E a vida da gente é assim. A gente está aqui, mas se Deus chamar a nossa senha, acabou. Já era, como Então, diz o Antônio. já era. E aí eu peguei, me vi numa cama, né, camada ali, com minha mãe do meu lado cuidando de mim e tal, tudo certo. Só que a mãe, o que a mãe quer? Que a dor transfira para ela, né? Só que eu vi que quem tava, por mais que minha mãe tava ali me cuidando, amando, cuidando das minhas feridas e tudo, desejando o melhor para mim, a dor não era transferível, a dor era minha. E quem tava passando pelo deserto
de divórcio, de queda, A minha alma estava gritando, a minha alma e o meu físico estava gritando. Foi o maior desbloqueio da minha vida, que eu vi que eu não era mole, era forte. Porque a mulher que pede um divórcio acamada, ela é o quê? Ou ela tá doida ou não sei. E foi assim que eu passei por isso. Então, eu passei por esse deserto, machucada, dentro e fora. Aí eu vi que minha mãe estava ali nos pés da cama, querendo que a dor fosse transferível, mas a dor não era transferível, a dor era minha. Quem tinha que carregar aquela cruz ali era eu. Aí eu vi a força que eu tenho, que eu não sou uma mulher mole. E hoje, quando eu falo assim, eu sou uma mulher forte. E nós somos uma mulher forte, porque cada E agora se uma... autoprogramou, hein, mulher? Porque cada uma passou ou passa por um deserto aqui. Quando eu sento para conversar com mulheres, que elas vêm contando as histórias, cada uma com a sua bagagem. Porque hoje vê a gente assim, bonita, arrumada, com a carinha boa, né, Enza? Mas ninguém sabe o que essa mulher já passou, o que essa mulher já aguentou. E eu vejo um poder que a mulher tem tão grande de ressignificar, de mudar isso, de mudar essa frequência. Aconteceu um desastre, ela pegou, mudou todo aquele ambiente ali e colocou algo leve. Então, eu tive que passar por isso. Por isso que eu falo que tudo é ensinamento. Tudo vem é para ensinar. aprendizado, com certeza. Eu tive que passar por isso para enxergar a minha força. E hoje, eu sei a força que eu tenho. A força de uma mulher forte. Não uma mulher empoderada que quer ser melhor do que os outros, que homem, não. É uma mulher firme ali na fé. Tem um ponto que você traz, assim, sobre força. Eu trouxe muito, nesses últimos anos, essa compreensão do que é uma verdadeira força. De onde vem? Claro que essa força vem do alto, em primeiro lugar, né? Mas o que é essa verdadeira força? É a força interna. Porque isso aqui tudo pode desmoronar. Força interna de você acreditar que amanhã é um novo dia, que você vai fazer diferente. Diferente. E essa força, ela representa o quê? Uma estruturação. É uma estrutura que você constrói dentro. Por isso que eu trago muito essa pauta, essa importância, tanto dos processos, né? Puxando para o lado da psicoterapia, porque foi uma grande virada de chave para mim. Porque existem caminhos. A gente pode aprender com a dor? Podemos. Podemos aprender com amor também. Sim. A gente pode começar a ressignificar e trazer uma compreensão tão mais elevada de determinadas questões da nossa vida que a gente talvez não precise passar por um acidente. Sim. Por uma perda dolorosa. Sim. Talvez a gente não precise passar por um divórcio para compreender esse auto-amor, para compreender a nossa capacidade, para compreender a nossa força interior. Então, tem um ponto assim que eu sinto que é essencial agora. A gente pausar e olhar do que dentro dessas potências que nós temos e que a gente pode deixar florescer e ativar. Porque é isso, tudo isso já estava em você. Tudo isso já era você. Sim. O que precisou acontecer é baixar todas as barreiras que impediam de você enxergar essa força, enxergar essa capacidade, Justamente. enxergar essa luz que é você, esse brilho que muitas mulheres como você também têm. O que falta aqui agora é você relembrar de tudo isso. Mas a gente entende que, de acordo com as nossas experiências, foram feitas camadas, traumas, né? Tudo isso que a gente vivenciou. Você fala muito, a mulher se fecha. Só vai se fechando. Aí vai reprimindo, entende? Então, às vezes, precisa de ambientes que desbloqueiam, imersões de alto impacto que desbloqueiam, processos de psicoterapia que desbloqueiam, reprogramações, processos de reprogramações terapêuticas que desbloqueiam, porque senão a gente não vai conseguir entregar dentro da nossa potência que nós viemos aqui no mundo, entende? Então, olha, teve uma pergunta uma vez, eu estava fazendo um processo de um estudo, e aí primeira pergunta falou assim, se dinheiro não existisse, o que você faria? E aí, naquele momento, eu não sabia nem as minhas qualidades. Imagine o que eu faria, porque eu passei uma vida atendendo às expectativas das pessoas, dos meus pais, dos professores, da minha família. Eu gostava de servir, mas uma coisa é servir, outra coisa é você estar atendendo o que o outro quer. É completamente diferente. E tem ainda um ponto essencial, que é você não reconhecer aquilo que você tem de melhor. Imagine como você vai servir melhor se você não compreende aquilo que você tem de melhor também. Sim. Então, isso melhora até a sua qualidade no servir do seu propósito.
E aí ele fez outra pergunta, assim, quais são os talentos essenciais que você tem que você pode contribuir para uma necessidade do mundo? Gente, era tão profundo, eu não tinha essa clareza naquele momento. E aí eu vi o impacto e a importância de um autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo na vida É da gente. base, é base. Mas enquanto a gente ficar nesse automático, nessa sobrecarga no fazer, a gente não aprofunda e não encontra esses acessos. A gente vai ficar achando que é aquilo, mas na verdade a gente está indo pelas escolhas dos outros. Então, mulher, eu quero te convidar a pausar, assim. Pausas como esses encontros do Chá com a Natália Isso. Reis. Dia 28 às 17 horas, não Essas perca. pausas de imersões que a gente realiza na Chapada dos Veadeiros. Ai, que maravilha. Essas pausas que também a gente faz no Reprograme Mulher a cada 15 dias. A gente também tem encontros online. A gente faz um encontro presencial aqui em Brasília. Pausas como esses encontros das leoas. Sim, como das que é? leoas. Encontro das leoas. Por quê? Quando você também observa esse ambiente, outras mulheres, você vai começar, isso aqui também eu tenho de melhor. Olha que interessante, isso aqui também eu reconheço. E é tão bom se inspirar e reconhecer. E aí eu quero deixar, assim, uma mensagem final dentro desse contexto, que é o quê? Comece a observar aquilo que você entrega naturalmente. Comece a observar aquilo que verdadeiramente faz o seu coração vibrar. Se hoje você não precisasse receber nada em troca nem do outro, mas que você faria, sem nenhum e completo interesse. Aquilo que você pode também entregar para o mundo e que vai trazer um impacto. Todos nós temos algo, é um DNA, não existe um igual ao outro. Não existe. A digital é única. É porque você tem uma assinatura para deixar aqui nesse mundo dessa passagem. E nós não estamos aqui só a passeio, nós estamos aqui por um propósito maior. E o que você está fazendo com essa assinatura, né? E o que você está fazendo com essa assinatura? Qual é o legado que você está deixando? Eu falo que se Deus, a gente não sabe quando é que Deus chama a nossa ceia, mas se hoje Deus levasse. Eu sempre fiquei preocupada com isso. Eu falei assim, o que eu vou deixar? Eu vou deixar uma memória de uma filha boa ou de uma filha ruim? Eu vou deixar uma mensagem de uma boa amiga ou de uma péssima amiga, de uma boa esposa ou de uma não boa esposa, sabe? Eu sempre me preocupei com isso. E hoje eu vejo, é um podcast que está lá no YouTube sobre vários assuntos que eu abordei conversando com mulheres. É semente. Braços que eu criei na empresa são sementes. Conexões que eu faço, negócios que eu faço, isso é o quê? Semente, isso é legado. Só que existe algo muito mais latente, que é o que tem dentro do seu coração. Se tirassem hoje tudo, empresa, tudo, quem é você? Você é uma pessoa amarga ou uma pessoa dócil? Você é uma pessoa que tem algo para oferecer? Ou você só pensa no seu umbigo? Perfeito. E está muito alinhado com o que eu ia te perguntar. Qual o impacto que você quer deixar no mundo? É esse impacto. Porque o brilhar, nossa, você brilha, você é maravilhosa, você brilha. Mas o brilhar não se trata sobre mim. Brilhar se trata sobre iluminar a vida dos outros. É Deus colocar a gente nos lugares certos. Como que Deus vai me colocar nos lugares certos? Tenha contato com Ele. Dê intimidade para Ele, que Ele vai te colocar. E lá você vai aprender a enxergar a habilidade nas outras pessoas. Hoje, tantas pessoas enxergam habilidades em mim. Você vê eu falando que chega... Não existe outra pessoa melhor do que você para apresentar isso. Eu fico, uau! Enxergam muito mais coisas em mim do que eu. Você falou assim, Nath, como que é que eu te apresento? Mentora? Aí eu não me apresento como Natália, empreendedora. Eu vejo você muito mais como mentora. Isso já é uma visão sua sobre mim. Entendeu? Então, hoje... Você já passou por muitos caminhos, mulher. Então, você hoje, pode encurtar caminhos de muitas outras mulheres com aqui. Com certeza. E aí, o que eu falo? O que eu quero deixar de impacto? Quem é você? Quem é você por tudo desligado, não tem empresa, não tem nada? Quem é você para começar do zero? É uma pessoa ruim ou é uma pessoa boa? Gente, eu bato muito nessa tecla da humanização, porque está faltando amor. Pessoas com mais amor no mundo. Eu só vou sair de casa se for para eu ganhar alguma coisa. Sai de casa para fazer o bem vai voltar para você independentemente. Não pense que você está ali em vão. Estou ajudando fulano, não sei nem porquê. Tem um porquê. Faça de coração, vai voltar para você. Às vezes eu sou questionada, por que você fez isso?
Tempo atrás eu conheci uma mulher na setor comercial sul, vim fazer um trabalho de evangelização. Conheci uma mulher grávida, ela estava perto de ganhar neném. E aí aquilo me chamou tanto a atenção quando eu vi aquela mulher prestes a ganhar neném na rua. Aí eu perguntei, você vai ficar aqui? Não, eu vou para casa do irmão do meu marido, que ele tem casa, e eu vou ganhar, eu vou para lá. Eu falei, então me dá seu telefone. Ela pegou o meu, porque eu ia levar umas coisinhas para neném, né? Só que a história não foi assim. Ela, no outro dia, eu conheci ela no outro dia... Não, aí eu liguei para uma amiga minha, que ela não sabia nem o sexo da menina. Liguei para uma amiga minha, que trabalha numa clínica. Falei assim, tem como você fazer um exame pra gente, pelo menos, saber o sexo? Pelo menos pra ela saber. Aí levou, fizemos o exame e tal. E depois ela retornou. E nisso ela passou mal à noite, foi ganhar neném no HMIB. No outro dia ela me ligou. Oi, Natália, tudo bem? Aqui é a Camila. Aí eu, oi, Camila. Ela, então, eu ganhei neném. Eu tô aqui no hospital, eu tô aqui na HMIB. Só que o meu marido, que é o companheiro dela, né? Até agora ele não apareceu com o endereço para eu poder receber alta com a neném. E aqui eu só recebo alta se eu tiver um endereço fixo. E o conselho tutelar já tá querendo me tomar bebê. Aí eu, hã? E eu tô aqui sem nada. Eu falei, como assim sem nada? Não, eu não tenho nada. Aí fui com uma outra amiga minha, a gente comprou um enxoval, fui lá visitar, levei as coisas e tudo, e eu vi que ela não tinha nada. Absolutamente nada. Naquele momento, eu fui tomada por uma força porque eu sou mulher. E a gente nunca pode julgar ninguém. Ela um dia foi para a rua porque ela perdeu a família. E eu me coloquei no lugar dela. Se fosse eu, se eu não tivesse a base que eu tenho, poderia ser eu na rua também. Então, eu mudei, sabe? E aí, senti no meu coração, depois eu aluguei uma kitnet para ela, porque ela só iria sair dali se tivesse um endereço fixo. Resumindo aqui, aluguei a kitnet para ela e tudo, levei ela para esse novo lar. Lá no dia me chamaram no hospital. Quem é você? Quem é você? Aí eu fui, contei quem era. Mas por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Por que você está se preocupando com ela? E dali eu vi mais uma vez que as pessoas sempre querem alguma coisa e trocam. Eu falei, eu não quero nada, eu só queria que ela cuidasse da família dela. E ela tem a segunda chance também de poder mudar a vida dela. Foi isso que eu queria oferecer. E eu falo que quem viu ela ali não foi eu, foi Deus. Ele só me usou como instrumento para poder fazer uma transformação. Então, a gente tem que ter esse olhar mais humanizado para o outro. Eu acredito muito nisso. Que é pessoas com esse olhar, com esse coração que prosperam. Essa, para mim, se você falar assim, qual é a chave do sucesso? Amor. E amor não é para todo mundo. É para poucas pessoas. E eu finalizo minha fala com essa chave. Tenha amor no coração, tenha empatia. Gratidão, isso é o impacto real que nós viemos fazer no mundo. Gratidão, Nath, por tanto amor, por tanta essência que você transborda, por tanta luz que você gera por onde você passa. Amém. Conta comigo, tamo juntas de Tamo verdade. junto. Nessa caminhada, Amém, viu? amém. Conta comigo de verdade. Amém. E eu quero agradecer a todo esse público, a todas essas conexões, porque pra gente é conexões. Sim. São conexões aqui que estão exatamente fazendo isso acontecer, toda uma equipe, né, por trás que faz isso acontecer. Então, gratidão ao Instituto Conecta, a toda a equipe que está aqui conosco. E, principalmente, eu queria convidar você a deixar as suas redes. Como podemos conectar mais com a Natália Reis? Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Lá tem todas as informações, né, para contato e tudo. É Uai Nath Reis. Quando eu fui fazer o Instagram, Nath Reis já tinha. Eu falei, como que eu posso colocar algo diferente para me acharem mais fácil? Minha família é mineira, né? Eu sou filha de Brasília, mas é a família mineira. Então, o Uai, ele tá muito assim na minha vida. Aí eu tive esse pensamento, colocar Uai, U-A-I, Nath, com Y, Reis. Uai Nath Reis é o meu Instagram. Lá vocês me encontram, tem todas as informações. Me mande direct lá, que a gente consegue conversar. Lá também tá as informações do chá da tarde que vai ocorrer, agora dia 28. E vai ser muito bom. Venha caminhar comigo, com a gente, né? Que eu tenho certeza que vai ter muita transformação boa aí.
Então, pessoal, é isso. Gratidão. E quero deixar aqui também um convite novamente, se você busca esse apoio emocional, se você busca um ambiente seguro, para trazer esse olhar mais profundo para essa essência. Então, você pode acessar reprogramemulher.com ou nosso Instagram para você saber mais. E toda quinta, às 16 horas, nós estamos aqui trazendo mulheres incríveis, reais, com histórias de alto impacto, para, virar esse drive, essas chaves aí, para você seguir com muito mais leveza, com muito mais consciência e plenitude. Gratidão e vamos juntas. Gratidão, tchau. Tchau.